Olá a todos, bom dia. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Opa, comecei bem. Hoje a gente recebeu aqui o Giscard Stefanou. Ele é jornalista e analista de dados, que criou um site, um painel, né, de o Vacinômetro Covid-19 Brasil. É um painel que reúne várias informações sobre a campanha de vacinação no Brasil, desde quantas pessoas tomaram a primeira dose, quantas não tomaram a segunda, doses compradas, disponibilizadas e aplicadas, cada, cada uma aí é uma etapa, né? Até Exato. finalmente chegar ao braço da pessoa. E a gente convidou o Guiscardo hoje para falar com a gente, para mostrar, dar conselhos para os jornalistas que estão cobrindo a pandemia, sobre os dados da vacinação, como encontrá-los, principalmente isso, né? E também como que a gente pode usar eles em matérias, que informações eles revelam, que estágios da vacinação eles revelam, que processos, né? Então, primeiro, queria agradecer o Giscard por disponibilizar esse tempinho aí da manhã dele para falar com a gente. E, por favor, Giscard, a palavra é sua. Muito obrigado. Daniel, primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar desse webinar, para falar da vacinação, né, contra a Covid-19. Então, vou falar um pouco assim do histórico assim do meu painel, do meu site, porque que eu desenvolvi inicialmente, né? Isso, por Bom, favor, conta pra a gente. pandemia, ela começou, assim, vamos considerar que a pandemia oficialmente começou quando a OMS decretou que a pandemia realmente é uma pandemia, né, a Covid-19. Isso foi no dia 11 de março, né, de 2020, né? E aí eu me recordo que já nos primeiros dias ali da pandemia, quando a gente já estava já imaginando que ia entrar num home office e tal, e já o pessoal já teria que deixar meio que de trabalhar na presencial, né? E eu comecei a ver que os dados no Brasil, em vários lugares do mundo também, eu via pouca informação, né, pouca disponibilização de dados, né, e de notícias, assim, números, né? Como eu sou um cara da área de informática, de TI, né, analista de sistemas, e também jornalista, né, eu acabei, então, por que não fazer um site, né, um painel, que tivesse todas essas informações, né, de pandemia da Covid-19. Então, inicialmente, eu comecei com o Brasil, comparando com 5 países do mundo. Aí eu peguei os principais países que já tinham casos, que naquela época era Estados Unidos e alguns países da Europa, e depois a coisa foi ampliando, porque a pandemia começou a tomar grandes proporções, né? E para tu ter uma ideia, em questão de 2 dias, aí no segundo fim de semana, acho que foi no dia 20, 21 de março, eu, em 2 dias, já montei digamos assim, a minha primeira versão do sistema, já disponibilizei no ar no dia 21 de março do ano passado, com o Brasil e mais 5 países, e aí, pouco a pouco, né, o painel foi ganhando uma proporção maior, com mais informações, né, seja testes realizados, ocupação de leitos de UTI recuperados. Depois eu já ampliei para 27, para as 27 UFs, né? Inicialmente eu fiz um painel só com os dados do Brasil, depois eu abri para fazer esse controle por UFs, né? E também ampliei de 5 para 40 países. Então a coisa foi tomando uma proporção que realmente eu não imaginava. Mas é aquela história, né? A gente estava carente de informações, tinha uma falta de transparência realmente dos governos, seja federal, estadual e municipal, né? As secretarias de saúde inicialmente informavam poucos dados, né, sobre a Covid-19. Então, e cada estado tinha uma página, uma forma de apresentação diferente. Então, a minha ideia era, no mesmo site, né, fazer o que o Ministério da Saúde deveria fazer desde o começo, que é agrupar todas as informações de todos os estados, né, e de forma bastante didática, né, esse é um dos meus objetivos no site, no painel, de forma bastante didática, bem explicada, para a pessoa entender os conceitos, os termos e tal, colocar todas as informações praticamente em tempo real, né, eu coloco lá, informo lá quantos casos
nós tivemos confirmados em São Paulo, ou quantos óbitos, né, no dia de hoje, automaticamente ele já calcula o total, ele já atualiza, né, o total de casos e óbitos no Brasil, recuperados, ocupação de leitos, então todos os dados vão sendo atualizados dinamicamente, automaticamente, né, porque a ideia era fazer realmente um site dinâmico, né, nada de botar assim um modo texto ali, um HTML puro, assim, só com valores totais. Não, ser tudo totalmente dinâmico, com estatísticas, com gráficos, né, de modo que a pessoa pudesse navegar, fazer as suas pesquisas, né, os seus estudos, né, e realmente ter uma fonte de informação aí para os jornalistas interessados, né, pessoas, né, que também têm interesse em saber como é que está o andamento da pandemia e por aí vai. De forma resumida, acho que é isso. Perfeito. Perfeito. Você tocou um ponto aí que você falou da falta de transparência e padronização. Exatamente. Federal, estadual, e isso é algo ainda, né, bastante complicado para achar dados de óbitos e casos, mas melhorou ao longo da pandemia, principalmente por causa do consórcio de imprensa e pressão Sim. da sociedade em cima do governo. Agora, com a vacinação, eu sinto que isso deu uma agravada, principalmente na parte de padronização, né? Então, eu queria começar. Até tu falaste do consórcio de imprensa, né? A minha ideia era justamente fazer, até o pessoal brinca que o meu site não deixa de ser o consórcio de imprensa do Giscard, né? Então, porque a minha ideia era justamente fazer todo esse trabalho, né, de reunir todas as informações e realmente ser um portal, um painel, um site de informações, né? Então, eu sozinho, né? Então, eu não tenho uma equipe, né, como o consórcio de imprensa tem. Eu trabalho sozinho, na realidade, no desenvolvimento, na criação, então na atualização do painel. E então a ideia foi justamente essa. E, inclusive, até, como eu comentei, meu site ele entrou no ar em março do ano passado. Então, o consórcio de imprensa ainda nem tinha começado realmente a atuar. Eles entraram a começar com esse acompanhamento diário, depois que a gente teve aqueles problemas lá de falta de informação do Ministério, que alguns dias ficaram sem passar os números e tudo mais, mas eu já acompanhava bem antes, né? Sim. E sigo acompanhando, claro, até hoje. Senão o site acho que já teria parado, né? Então, Giscard, vamos lá. Queria começar perguntando para você quais são as principais fontes, os sites que você usa para coletar dados para o painel. Queria que você mostrasse para a gente, se possível, primeiro o site, né? Para quem não conhece, dar uma olhada nele. E depois, para onde você vai quando você quer atualizar a página? Que dados você procura? Você se importa Beleza. de compartilhar a tela com a gente? Não, tranquilo, eu posso compartilhar a tela aqui do meu computador e aí a gente vai navegando aqui no meu site, aí o pessoal até já, para quem não conhece, já vai conhecer, né? Já está compartilhado aí? Tá indo. Beleza. Então tá, eu vou entrar aqui na página inicial, né, aqui o endereço acima, giscard.com.br/coronavírus, eu tenho um domínio próprio, né? E aí, então, dentro do coronavírus, a gente vem na página inicial do painel, né? É um painel porque justamente, ó, os dados vão atualizando, ó, e se a pessoa entrar daqui 5 minutos, né, de repente esses números aqui já vão estar, infelizmente, um pouco maiores, né, em termos de casos, de óbitos e outras informações. E aí, esse painel foi, bom, ao longo do tempo, para quem acompanha já o meu site desde o começo, ele foi ganhando mais dados, mais links, né? Então, tu vê que nessa página inicial a gente tem aqui o total de casos confirmados no Brasil, recuperados. Aí eu até distingo tempo real do Ministério da Saúde. Até o Ministério da Saúde, nos últimos dias, eu não sei, os números de recuperados do Ministério da Saúde está até tem um número até maior do que o meu. Eu não sei como é que eles chegaram nesse número, ainda estou tentando entender, porque se tu somar as 27 UFs dá esse valor, né? Aqui o total de óbitos, infelizmente, que nós tivemos, né? E aqui tem mais algumas informações aqui, doses aplicadas, primeira e segunda dose, total de doses, total de testes realizados, taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, isso a nível Brasil. Então, uma série de informações já que a pessoa já
de cara, né? Entra no site, já no painel já sabe. Então, a média móvel, que é um número muito importante para a gente acompanhar a evolução dessa pandemia, que é atualizado diariamente. Então, quando dá meia-noite, né, isso é uma coisa importante aqui, né, da montagem, da estrutura desse meu painel. Quando dá meia-noite, né, vira o dia, eu já calculo a média móvel dos últimos 7 dias, atualizo essas informações. O total de casos no dia, no caso isso aqui, 10.683, é de hoje, né? 7 de maio, em tempo real. Ontem foram 73.380. Então, vira o dia, começa a contagem novamente e vai indo até a meia-noite do dia, né? O total a taxa de ocupação de leitos de UTI, que também é atualizada também diariamente, também em tempo real, média móvel de mortes, total da população vacinada, a gente já está chegando aí a 1/6 da população brasileira, né, com a primeira dose, e também do mundo, como o meu site acompanhava não só o Brasil, como 40 países, né, como eu comentei, o total de casos no mundo, total de recuperados no mundo, óbitos e também a vacinação no mundo. Tu vê que a gente já está chegando, Daniel, o pessoal que está acompanhando, a mais de 1 bilhão e 220 milhões de doses, né, já em todos os países do mundo, né? Então, o mundo que tem aí cerca de quase 8 bilhões de pessoas, né, já tem, atualizou aí a página, né? Se tivesse alguma atualização de números, ele já colocaria aqui na tela. E aqui tem links importantes. Eu só vou passar aqui rapidamente, depois eu vou entrar aqui na questão da vacinação, né? Então, tem o vacinômetro, projeções de vacinação, que daí eu projeto a vacinação no Brasil e nas UFs, né, conforme a média de doses aplicadas no Brasil e também em cada UF, isso separadamente. Um vacinômetro mundo, para acompanhar, ver a evolução, né, do Brasil em relação aos outros países em termos de vacinação. Índice de transmissão, né, da Covid, índice de testes realizados, mortalidade, recuperados, incidência, letalidade, ocupação de leitos, todos esses índices por UF. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, só de exemplo, índice de recuperados. Então, eu acabo fazendo tipo um ranking. Em cada um desses índices, a gente tem aqui a UF, o número de recuperados, então, conforme, né, se é teste realizado, se é ocupação de leito, então, no caso aqui é recuperados, o número de recuperados, o total de casos, o percentual de recuperados e a data da atualização. Então, tu vê que no Piauí... Sim? Desculpa te interromper, tira uma dúvida para mim. Esses dados, principalmente o das UFs, né, que são 27 aí, você coleta na mão ou você já deixa programado para fazer a coleta automaticamente? Tá. Então, já te Aqui. respondendo a pergunta, então. Vou entrar até nesse quadro gigantesco aqui, ó, que tem todas as informações das UFs. Então, como é que é essa coleta desses dados? Né? Bom, cada UF tem uma Secretaria Estadual de Saúde, né, que obviamente está vinculada ao governo do estado, né? E aí, cada estado tem um site oficial, né, da Secretaria da Saúde, então seria ali o site da onde eu busco as informações. Então, normalmente, cada estado é saúde.df.gov.br ou saúde.sp.gov.br, aí conforme o estado muda um pouco o link. Alguns estados desenvolveram um site especial para o coronavírus, tipo Alagoas, né, como exemplo, Alagoas contra o coronavírus, né? Então, alguns está Pernambuco, o PE contra coronavírus, né, que é no caso de Pernambuco. Então, a partir dos 27 sites das secretarias de saúde, eu faço a coleta manual ou, em alguns casos, automatizada. Automatizada no sentido, a gente faz tipo uma espécie de web scraping, né? Que tu vai lá e extrai as informações. Então, algumas páginas é facilmente capturadas essas informações. Eles têm bem claro lá o que é vacina primeira dose, vacina segunda dose, total de casos, total de óbitos. Então, tu vai lá, pega esse campo, essa informação que está ali na página e armazena no meu banco de dados, né? Aí, obviamente, eu tenho um super banco de dados, né, com as informações dos 40 países, né, como eu já tinha comentado, e das 27 UFs. E aí, as 27 UFs eu tenho os dados diários, então, todo dia, meia-noite, eu crio, né,
eu tenho a informação do 7 de maio para cada uma das 27 UFs, e aí, então, tu vai, conforme vai atualizando as informações na secretaria, ou eu busco de forma automatizada, ou eu, infelizmente, tenho que fazer, em alguns casos, obviamente, a coleta manual, e armazeno, né, atualizo no meu banco. Então, no momento que eu pego lá os dados de São Paulo, por exemplo, São Paulo é um estado que atualiza, né, o número de vacinados, primeira e segunda dose, praticamente a todo momento. Se tu entrar daqui 10 minutos, tu já vai ver que o número de vacinados já vai estar maior. Então, esse é um estado que a gente consegue até pegar de forma mais automatizada. Alguns estados, infelizmente, não dá. E aí eu tenho que entrar manual, mas aí o que eu fiz? Eu tenho todos os sites já previamente cadastrados no meu banco, fiz uns programas lá para também que eu já sei mais ou menos a hora que o Estado atualiza os seus dados de casos e óbitos ou de vacinas, né? Assim, só para exemplificar, tem estados, por exemplo, Minas Gerais atualiza os dados normalmente pela manhã, Paraná também a maior parte dos dados de vacina atualiza pela manhã, o Ceará normalmente atualiza no início da tarde, Espírito Santo também. Santa Catarina é um exemplo até bem atípico e atrapalha bastante esse controle, porque Santa Catarina só atualiza dados de vacinação 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Então, se tu pegar sábado e domingo, não vai ter. Aí, então, obviamente, chega na segunda, vai dar um grande salto, porque ficou 3 dias, né, o fim de semana fora, e depois pula para quarta e pula para sexta. Se vocês entrarem no meu site em Santa Catarina, vocês vão ver que os números só atualizam ali a cada 2 dias. É justamente porque, não sei, não cheguei até a entrar em contato para saber por quê, mas Santa Catarina tem esse tipo de atualização. Mas todos os sites, de modo geral, atualizam diariamente, só que com uma periodicidade maior ou menor. Alguns atualizam, como eu falei, durante todo o dia, alguns atualizam num determinado horário do dia. Então, por exemplo, Pernambuco atualiza no final da tarde, início da noite, né? Goiás também vai atualizando ao longo do dia. Então, tu meio que programa, se tu não consegue automatizar e puxar os dados, né, no momento que ele é colocado no site oficial ali, e eu sempre destaco, são sites oficiais das 27 secretarias estaduais, então são informações públicas que qualquer pessoa qualquer jornalista pode buscar, coletar, e na verdade o que o meu site faz? Ele vai lá das 27 UFs, né? Então falando aqui de vacinação do Brasil, então eu pego as 27 UFs. Opa, acho que deu uma travada aí na internet do Giscard. Deu uma travada, voltou? Opa, tá voltando. Tá voltando? Agora áudio, agora imagem. Boa. Você estava falando que... Beleza. Não, então eu tava comentando, então, todas essas informações, não sei se chegou a trancar, vou repetir um pouco. Todas essas informações são públicas, né? Então, Isso. qualquer pessoa, jornalista, pode ter acesso. Então, o meu site nada mais é do que, então, ele agrupa essas informações dos 27 estados, né, e do Brasil, né, e também dos países, né, para quem quiser fazer uma consulta dos outros países, no mesmo lugar, né? Isso é o que o Ministério da Saúde deveria fazer, assim, de forma mais dinâmica, mais em tempo real. E para você ter uma ideia, eu posso até comparar, né? O meu site, nesse momento, ó, ele já está indicando quase 52 milhões de doses no Brasil, né? O consórcio de imprensa que é atualizado, só para fazer uma comparação, o consórcio de imprensa sempre é atualizado uma vez ao dia, né? Por volta das 8 da noite, né, me parece. Então, ele sempre vai ter dados sempre, teoricamente, em atraso, né? Então, como eu vou acompanhando praticamente em tempo real, né, só agora pela manhã, 240 mil novas doses eu já coloquei aqui no meu sistema, né? Então, nós tivemos doses aqui de São Paulo, tu vê que entrou já aqui 80 mil doses. Sim. Esse é o painel só das informações relacionadas só à vacina, né? Agora que a gente está vendo. A vacinação, ó, a pessoa entra aqui no site, ela pode entrar diretamente por esse link, né? giscar.com.br/coronavírus/vacinômetro -covid-brasil.php, ou sem o PHP também, ele entra, ó. Vou fazer aqui o exemplo.
também entra. Tá. Se a pessoa não sabe o caminho direto, né, ela pode entrar pela página inicial e clicar em Vacinômetro Brasil. Aqui. E vai abrir uma nova janela e vai entrar nesse super vacinômetro. Então, na página, eu tenho aqui o total, destaco aqui em primeira mão, né, o número total de doses aplicadas ou administradas, né, até já entrando, Daniel, nesse conceito de aplicadas, administradas, né, acho que é importante Opa. destacar também. A dose não foi aplicada no dia de hoje, né, também ela pode ter sido aplicada ontem ou num outro dia, e aí foi registrada no sistema hoje e tal, então, às vezes, o aplicada não quer dizer que tu aplicou, no caso São Paulo aqui, 80 mil doses hoje de manhã, não. Provavelmente com a atualização dos dados das secretarias municipais, né, agora pela manhã entraram esses dados, mas provavelmente muitas dessas aplicações foram ontem, né? Então também é bom, na verdade, escadas seria mais como administradas, né? Que já foram, chegaram, né, nos braços, né, das pessoas, né? Então o Brasil nesse com quase 52 milhões nesse momento, sim. A gente pode descer um pouco a tela ali para descer um pouquinho a tela, por favor, ali naquela parte onde a gente tem por UF. Sim, com certeza. Que me chamou a atenção ali uma coluna, que é a de... Aí, boa. Cadê? Aqui. Pessoas vacinadas, tem duas, né? Tem doses aplicadas, primeira dose e segunda dose hoje. Aquilo que você estava explicando, que não necessariamente foi hoje, né? Só apareceu no sistema. Mas há uma semana atrás, alguns dias atrás, aí, quando eu estava visitando o seu site, a gente estava conversando para convidá-lo aqui para participar, tinha menos zeros nessas colunas, né? Então, acho que você tem percebido isso, está tendo... realmente essa escassez de vacina, a gente já começa a ver isso em dados mesmo, 0, 0, 0, 0. Sim, bom, eu posso até contar, posso até te fazer um histórico, Daniel, e pessoal que está acompanhando, sobre a evolução da primeira e da segunda dose ao longo do tempo, desde o começo da vacinação no Brasil. E eu posso até mostrar isso em números. Mas antes disso, só deixa eu fazer então uma ação para quem não conhece bem esse meu vacinômetro. Né? Daí eu já até explico aquela diferença, né, entre distribuída, disponibilizada e aplicada, administrada. E aí depois eu já entro, então... Tá dando uma travadinha agora. Agora travou mesmo. Vou explicar, falar um histórico, né, sobre números, né, de primeira e segunda dose. Acho que o pessoal vai gostar. Então, eu tenho aqui várias colunas no vacinômetro. Travou novamente? Tinha dado uma... Agora foi a travada mais... Tá travado, Daniel? A imagem tá, mas o áudio tá funcionando. Voltou? Agora voltou. Voltou? Voltou. Não. Tá. Bom, então, falar aqui sobre as colunas e depois eu vou fazer um histórico aí, já respondendo essa tua pergunta aí da evolução das primeiras doses, da aplicação de primeira e segunda dose ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui a coluna da UF. A minha ordem padrão é pela vacinação da primeira dose. Então, o Rio Grande do Sul, nesse momento, é a UF, o estado, né, com o maior número de vacinados com a primeira dose. Então, está com 21,40%. Depois, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraíba, Espírito Santo, Bahia, por aí vai. Aí nós temos os 27%. Inclusive, se eu entrar aqui no link do Rio Grande do Sul, eu vou ter acesso a todos os dados, né, da pandemia no Rio Grande do Sul, desde o primeiro caso aqui, ó, em 10 de março do ano passado. E aí, ó, eu fiz um parênteses aqui só para a pessoa ver que o meu site não é só o vacinômetro, também tem todas as informações para poder acompanhar a evolução da pandemia ao longo do tempo. Então,
Uhum. E aí, ó, com uma série de colunas, eu não vou explicar todas, são muitas informações. A gente consegue ver aqui também, ó, aquela questão da média móvel ao longo do tempo, né, com relação aos casos aqui nessas colunas, né? A Sim. imagem e o áudio tá legal, Daniel? Só para... Tá, agora tá indo, tá perfeito Tá, agora. beleza. Então, vocês podem ver, até pelo caso aqui do Rio Grande do Sul, como variou muito, né? Essa questão aí da pandemia, a questão da média móvel, né? Variou muito, né? De alta, de baixa, de estabilidade, né? Opa, tá dando uma travada de novo, Skype. Eu acho que agora caiu de vez. Vamos ver se o Guiscar volta. Daniel, Oi. oi. De repente, a gente faz uma interrupção ou dá para continuar? Eu tento mudar a localização aqui para ver se melhora o sinal. Eu ia Você está sugerir, na escutando? verdade, enquanto a gente está de tela compartilhada, às vezes, se você desligar o seu vídeo, isso já dá uma. Já melhora um pouco a conexão. Sim, Que tá. é- Aí você mantém. Acho que a tela compartilhada continua. Podemos fazer esse Sim, teste? tá, pode ser. Beleza. Então eu vou explicar aqui então as colunas, como eu estava comentando. Então aqui o total de vacinados com a primeira dose em cada UF, total de vacinados com a segunda dose também em cada UF. Todas essas colunas podem ser ordenadas, né? Então, por exemplo, na primeira dose, o estado que mais, a UF que mais aplicou até o momento é o Rio Grande do Sul. Mas se eu clicar aqui em segunda dose, a gente vê que já muda a figura, né? Aí, no caso, São Paulo passa a ser a UF que mais aplicou a segunda dose, depois Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul cai para sexto. Então, praticamente todas essas colunas aqui são ordenáveis, né? Total de Ah, sim, agora. vacinas, Desculpa, só porque eu me perdi. Você sim. clicou no segunda ou na primeira dose Eu, agora? eu cliquei agora no pessoas vacinadas segunda dose, ordenei pela segunda dose. Tá, e aí isso já atualiza É, tudo, né? Já muda a ordem. atualiza toda essa ordenação aqui. No Uhum. caso, São Paulo, que não era primeiro, passa a ser o primeiro em segunda dose, o mais adiantado no Brasil na segunda dose, aqui 10,17%. E o Rio Grande do Sul, que está liderando até o momento na primeira, já cai para sexto lugar, né? Temos também total de vacina. São Paulo já aplicou 13 milhões de doses. Uhum. Total de vacinas vacinados hoje, no caso, ou administrados, né, como eu estava falando, não necessariamente foi aplicado hoje. Acho que a internet ficou instável de novo. Não. O vídeo sim, mas o áudio tá indo. Total, então, de vacinados primeira e segunda dose. Primeira e segunda dose hoje. A idade que está vacinando, aí esse aqui é uma coluna bem interessante, né? Mas aqui eu coloquei a idade que está vacinando, assim, não a pessoa dos grupos assim prioritários, né? Porque agora a gente vê em vários estados já chamando pessoas aí de 55 a 59 anos ou até menos, né? Pessoas com Alô? Alô? Discard? É, mais uma travada. Vamos ver se o Guiscar volta. Mas é isso, aqui no site do Guiscard, ele tem muitas informações completas, principalmente nesse momento que pessoas estão receberam a primeira dose, deveriam receber a segunda dose, mas agora estão sendo informadas que vai haver o adiamento, né, da, da segunda dose. E pelo jeito o Guiscard caiu de vez. Vamos ver se ele retorna, senão eu compartilho aqui a minha tela e a gente vai seguindo aqui na medida do possível.
Só um instante. Boa. Bom, vou compartilhar aqui minha tela, enquanto a gente espera o retorno do Giscard. Ó, o que ele falou da atualização. Que é justamente essa parte aqui que eu estava falando de pessoas vacinadas, doses aplicadas, segunda dose hoje. Esse número de 0 aqui, a tendência é aumentar, né, nas próximas semanas, porque a estratégia inicial do governo foi aplicar tudo de uma vez. Pensamento a curto prazo, né? Aplicar toda a primeira dose de uma vez, não economizar para a segunda dose. E agora começa a pipocar relatos, conhecidos meus, provavelmente conhecidos seus, e desconhecidos também na internet, de gente recebendo avisos de que o agendamento da segunda dose, que deveria ser agora no maio, seja da Coronavac ou da AstraZeneca, do adiamento. E vamos ver se vai chegar, e quando vai chegar, o segundo lote. Aí aqui, com o site do Biscar também, tem uma coisa interessante nas colunas finais, que é em relação à nomenclatura. Se a gente ver aqui, tem vacinas distribuídas, doses aplicadas e disponibilizadas. Porque há uma discrepância, são as etapas, né? Desde quando a vacina chega, aí depois a redistribuição e finalmente a aplicação das doses nos respectivos braços, né? Scar, tá me ouvindo? Oi, Daniel. Tá difícil hoje a internet, né? Voltei. Tu Sem tava, tu tava, problemas. mon- tava apresentando aí as colunas, né? Isso, eu Desculpa a todos continuei aí. Pela questão da internet, não sei o que aconteceu hoje, realmente tá bem ruim aqui o sinal. sem problema. Mas Só para a gente contextualizar tava aqui, apresentando, sim. isso. Eu compartilhei aqui minha tela para mostrar justamente essa questão da... A gente estava passando pela primeira e segunda dose, explicando por que é uma informação importante, né? Porque estão pipocando os relatos, conhecidos, desconhecidos, gente na internet, do adiamento da segunda dose. Então, pessoas que receberiam agora em maio a segunda dose já estão sendo informadas que não vão receber. Isso porque a estratégia foi aplicar o máximo possível de doses na primeira dose, né? Não economizar por uma segunda. Uhum. Esse era o primeiro comentário que eu estava fazendo. E depois eu estava passando aqui justamente pela parte dessa nomenclatura, que eu acho que evidencia as fases, desde quando a vacina é recebida, distribuída e aplicada, né? Exato. Então, Scar, para a É, gente retomar, podemos retomar ali pela coluna das pessoas vacinadas, doses aplicadas? sim, com certeza. Tá, Então tá, você quer que eu vou falando pode ser até na tua tela mesmo. Então Tá, a vamos gente lá, tem então. ali o total de vacinas hoje, né, que já foram lançadas no sistema, não que necessariamente tenham sido aplicadas agora, hoje, né? Depois, o que eu estava comentando antes de cair aí, a idade que tá sendo vacinada em cada UF nesse momento. Depois, a porcentagem, né, da população vacinada de primeira e segunda dose, eu estava comentando, tu pode fazer essa ordenação ali para ver, né, e tu vê que tem estados que vão na dose e tem estados que vão muito bem na segunda dose. Né? Então, tu vê essa diferença, isso pode mostrar muito essa questão aí de gestão, né, de uma melhor gestão aí de algum estado para outro, né, que conseguiu vacinar mais a segunda dose ou muito da primeira, né, isso a gente consegue ver bastante diferente nos números. As Seguindo nas... estratégias, né? exatamente. Seguindo nas colunas, né, uma coluna muito importante, pode descer um pouquinho, Daniel. Tá recarregando aqui. Ou se tu quiser, eu até compartilho a minha tela aqui também de novo, mas eu acho que daí pode dar uma travada, não sei. Não, vamos daqui mesmo. Tá. A gente tem o total de vacinas disponibilizadas, né? E também o total de vacinas distribuídas. Então, ó, o Daniel até tá focando ali no distribuir, no disponibilizados. Então, nesse momento,
né, o Brasil já disponibilizou, e aí no caso eu falo, o Ministério da Saúde disponibilizou para as secretarias estaduais de saúde, né, fazerem as aplicações da vacina, cerca de 75 milhões de doses, né? Tu subindo um pouquinho, tu consegue ver esse total ali, ó, 75 milhões e 600, aproximadamente. E aí eu tenho o total, né, nessa coluna aí, eu tenho o total de vacinas disponibilizadas por UF. Essa é uma informação que, inclusive, poucos sites, eu tenho percebido, poucos sites têm destacado. O pessoal normalmente mais coloca dos primeira e segunda dose, mas não coloca o universo, né, de vacinas ou que já foram recebidas, né? E depois, além de vacinas disponibilizadas, eu também tenho uma outra informação muito importante, que são as vacinas doses, né, distribuídas, que é duas colunas antes aqui. Então, a gente vê nesse momento, né, até tu descendo um pouquinho a coluna, desce um pouquinho aqui o quadro, lá no final das UFs, Daniel, por favor. Aqui. Tu verás, nós temos aí, ó, 75 milhões e 600 mil doses disponibilizadas, aproximadamente, 66 milhões distribuídas e aplicadas praticamente 52 milhões. Então, nesse momento, a gente teria 14 milhões de doses aí já distribuídas, né? O distribuída seria que a Secretaria de Saúde estadual, né, das UFs, já distribuiu para as secretarias municipais, né, aplicarem nas suas cidades. Essa é para deixar bem claro. Então, nós teríamos aí cerca de 14 milhões de doses prontas, né, para chegarem nos braços dos brasileiros. Mas aí entra naquela questão, desses 14 milhões, é bem provável que boa parte estejam estocadas aí para, claro, a reserva aí da segunda dose. Mas a gente já vê que no momento a maior parte está sendo aí para a primeira dose. E aí, com base no total de vacinas disponibilizadas, total de vacinas distribuídas, aí eu faço uma série tem uma série de percentuais aí no site, né, o total de doses aplicadas, primeira e segunda dose em relação ao total de vacinas distribuídas, total percentual de doses disponibilizadas em relação à população da UF. Isso até é interessante, esse número. Tu pode até ordenar aí, Daniel. Tu vai ver que tem estados que, em relação Desculpa, qual coluna? percentual aí de doses disponibilizadas em relação à população. Tá. Então, tu vai ver que tem estados, né, UFs, que foram disponibilizados, né, pelo Ministério da Saúde, mais doses. Então, tu vê que o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o Amazonas, né, porque o Amazonas realmente estava com um grande problema ali, um grande número de casos, uma necessidade de se vacinar mais no Amazonas. Então, nesse momento, são os estados que mais receberam doses em relação à população. Então, ali quando eu falo 46% no Rio de Janeiro, então tu tem a população do Rio de Janeiro, e aí 46%, né, desse total já foi convertido em dose. Então, 8 milhões aí de doses disponibilizadas. Então, tu vê, tu tem estados aí com 46%, né, e tu tem lá embaixo, tu vai ver, Amapá aqui, né? 23, o Amapá, Pará. Tu vê que, coincidentemente, 4 estados da região norte são os estados que proporcionalmente receberam menos doses em relação à população dos seus estados. Então, essa é uma outra informação que a gente pode tirar do site. Ô, Guiscar, deixa eu tirar uma dúvida com você, por favor. Sim. Aqui nessa outra coluna, porcentagem de doses distribuídas em relação às doses disponibilizadas. Qual que seria essa diferença entre a distribuída e a disponibilizada? A distribuída, como eu comentei, era essa questão. A disponibilizada é o total de vacinas que o Ministério já repassou, né, para o Estado. E as doses distribuídas são as doses que a Secretaria Estadual já distribuiu municipais. Então, por exemplo, tu pegou ali o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está com 80%, né?
aproximadamente, Sim. quase 81. Então, ele recebeu cerca de 8 milhões de doses. Já distribuiu 6 milhões e meio. Então, 6 milhões e meio em relação a 8 milhões dá os 80, quase 81%. Tá, E aí tem entendi. a última coluna, que é o total de doses aplicadas, primeira e segunda dose, né, somando as duas doses, em relação ao total de vacinas disponibilizadas. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, pegar o exemplo do Rio de Janeiro que está sendo focado, ele recebeu 8 milhões de doses até o momento e já aplicou 3 milhões e meio. Então não aplicou nem metade. Então o Rio de Janeiro provavelmente tem muita dose aí estocada. Não sei se eles estão aguardando realmente para vacinar a segunda dose. Tu vê que já distribuíram 6 milhões e meio e aplicaram 3 milhões e meio. Se eu não me engano, acho que o Rio de Janeiro, tu pode até ordenar aí também essa última coluna, Daniel. Talvez é o estado, eu não lembro se tem algum estado com um índice menor. Vamos ver se baixar aí tu vai conseguir carregar aí a página. Tu vê que Mato Grosso do Sul, até destacando, isso até eu queria destacar na live, o Mato Grosso do Sul, né, em relação às vacinas que já foram disponibilizadas, né, pelo Ministério da Saúde, aquele MS ali não é Mato Grosso do Sul, né, essa é uma coincidência, é Ministério da Saúde. Para o Mato Grosso do Sul, ele já aplicou 84%. Então, o Mato Grosso do Sul praticamente, assim, ele recebe a vacina, recebe a vacina do Ministério, distribui para a Secretaria e já aplica. Então, praticamente tá praticamente tipo assim, em tempo real, né? Recebe, distribui e É aplica, verdade. né? E fazendo uma leitura aqui possível, né? A Sim, partir dos dados, claro, necessário apurar, aquela coisa toda. Mas aí, olha só que curioso, o Rio de Janeiro que estava no topo da tabela antes, agora está aqui em último, né? 40. exatamente. Tu vê, em relação à distribuição ao total de vacinas que ele recebeu, ele está em primeiro. Mas o percentual de doses aplicadas em relação ao que já foi disponibilizado, ele está em último. Uhum. Porque isso evidencia que o Rio de Janeiro está distribuindo muito rápido, mas está aplicando lentamente, né? Dá para mais ou menos a gente tirar essa conclusão. Aí eu não sei se é um problema de logística na aplicação, ou se é uma questão de Estratégia, gestão, né? se ele está segurando as vacinas para, né, para ter a segunda dose, para não ter problema de segunda dose. Então, cada estado está tendo uma regra, né, uma gestão diferente, e aí tu vê, fica bem claro aí, né, nessas diferenças, né, nos números apresentados. Uhum. Cara, a gente recebeu uma pergunta aqui, que eu Sim. ler novamente. Quais são as dificuldades encontradas para puxar esses dados diretamente das fontes oficiais? Assim, é questão dos sites, né? Alguns sites, eles não têm, tipo assim, um local muito, como eu diria, fixo, onde ele coloca exatamente a informação de doses aplicadas, de casos, de óbitos. Então, fica meio difícil até a gente programar, né? Aqui eu não quero entrar em questões muito técnicas, né? Da gente tentar programar para fazer essa extração, né? Alguns estados é mais fácil, fica bem claro ali a variável, né? Não, tô entrando um pouco, se eu entrar muito técnico, tu me corta um pouco, tá, Daniel? Pode deixar. Mas assim, em alguns sites fica bem claro onde é que está a informação. Eles têm aqui o campo total de vacinas primeira dose, o total de vacinas segunda dose. Aí fica fácil da gente programar e puxar, né? Extrair esses dados. Também, aí é uma outra questão, tem alguns sites que meio que proíbem, né? Eles fazem uns bloqueios para que outros sites não puxem essas informações. É Uhum. meio proposital. Então, tem os dois lados. Tem alguns sites que facilitam, né? Deixam a informação bem estruturada e a gente consegue puxar até automaticamente, outros tem que coletar manual, mas tem alguns sites que bloqueiam, né? Eles fazem uma série de mecanismos ali para que a pessoa realmente não consiga extrair esses dados de forma mais automatizada. E aí eu tenho que ir lá, manual, mas aí, como eu falei aqui, já dei até algumas dicas para o pessoal, eu tenho uma série de caminhos, atalhos, eu tenho mais ou menos eu sei a hora que cada estado faz a atualização, então eu mais ou menos busco naquela hora e aí
tenho algumas atividades eu consigo automatizar e facilitar, né, essa coleta, né, e essa atualização aí dos dados. Uhum. Então só retomando algo que você disse uns 20 minutos atrás, se eu não me engano, cada uma das UFs você entra no site da Da Secretaria Secretaria Estadual. Estadual de Saúde, né? Obviamente são dados oficiais. Eu não puxo nenhum dado de sites de notícias, de portais, de outros sites que eventualmente estão fazendo aí o acompanhamento da vacinação, né? Uhum. E até é engraçado, Daniel e pessoal que está acompanhando, que alguns estados, o Ministério da Saúde, no seu site, digamos, oficial, onde ele apresenta ali o total de doses aplicadas, em algumas UFs, os números do Ministério da Saúde estão mais atualizados que das próprias UFs. Uhum. Mas, na maioria das UFs, está mais atualizado no site da Secretaria Estadual. Mas é engraçado que em alguns estados o Ministério da Saúde consegue estar à frente, né? Em outros ele está atrás, na maioria. Então, eu acabo tendo que, em alguns momentos, também buscar, não só no site da Secretaria Estadual, como também no site oficial aí do Ministério da Saúde. Mas tu vê Sim. que hoje a gente está com quase 52 milhões de doses aplicadas no Brasil, né? Mas tu entrar lá no site do Ministério da Saúde, né, do Sul, faz aquele acompanhamento, a gente vê um total de 46. Então a gente vê aí uma diferença de 6 milhões de doses. 6 milhões de doses é praticamente uma semana, né, de atraso, né, de números, né? Eu não vou compartilhar aqui a tela, mas deixa eu só ver aqui o número nesse momento, só para dar um número real. Não, o meu site está apresentando 51.977, né? Se eu entrar aqui no da... Quero ver, ele está carregando a tela aqui. Bom, Quando você enquanto... entra, deixa eu te fazer uma pergunta, por favor, Sim, Riscar. Você chega claro, a usar pode o fazer. DataSUS? Desculpa? Você chega a usar o DataSUS para puxar informações? Sim, sim. Alguns estados, eles possuem informações mais atualizadas, né? E, inclusive, essas informações de distribuição, de disponibilidade de vacinas, a gente vê mais atualizado nos sites realmente ligados ao Ministério da Saúde, né? Tu vê que a Uhum. maioria dos sites que acompanha a vacinação, né, não tem essas informações aí. Eu realmente tenho que puxar direto, digamos assim, da fonte, que seria a fonte principal, né, que é o Ministério da Saúde, o DataSUS, né? Mas deixa eu te Entendi. mostrar, então, aqui, nesse momento, né, o site aqui do Ministério da Saúde, às vezes ele demora bastante para carregar, mas ele está com 46.557.000. Então, tu vê, realmente uma diferença aí de quase 5,5 milhões de doses. Daniel, até queria, nesse momento, eu queria falar um pouco do histórico, né, da vacinação, primeira e segunda dose, até para falar um pouco dessa questão aí, que está preocupando vários estados, que é a falta da segunda dose, Claro. né? E eu queria evidenciar isso em números. Você quer que eu compartilhe a tela novamente? Pode ser, pode ser, pode ser que se puder compartilhar, ou eu compartilho, tanto faz. Eu vou daqui. Eu queria que tu descesse a tela. Tá Eu tenho vendo? esse primeiro. Tá bem, tá legal. Tu tem esse primeiro quadro, então, que eu faço aí esse comparativo, né? Com diversas colunas, né? Das 27 UFs. Beleza. E aí tu pode ordenar conforme a tua necessidade. Eu quero ordenar, então, por primeira dose, segunda dose, vacinas distribuídas, total de vacinas distribuídas em relação a disponibilizar, tudo mais, como a gente já estava comentando aqui. Então, é uma série de Perfeito. informações. E aí, descendo a tela, né, o meu vacinômetro não termina aí. Eu tenho um segundo quadro, que é um acompanhamento diário, né, da vacinação. A nossa vacinação no Brasil, ela começou por volta ali do dia 18, né, 19 de janeiro. Naqueles primeiros dias, a gente estava vacinando muito pouco, né? Alguns estados vacinavam, sei lá, 10, 50, 100. Então, eu preferi não fazer um acompanhamento, porque, assim,
para fazer tirar uma informação mais qualitativa, ia ficar muito ruim, porque ainda estava muito pouca informação, os dados ainda muito pequenos, né? Então, quando começou o mês de fevereiro, eu comecei, então, a fazer esse acompanhamento diário, mais detalhado. Então, tu vê que 7 de fevereiro a gente tinha 1,70% da população vacinada no Brasil, né? A gente tinha, naquele dia, doses aplicadas ao final do dia. A gente tinha 3 milhões, né? Tu vê aquele primeiro número lá na primeira coluna aqui, né? 3 milhões e meio, 25 mil só na segunda dose. Tu vê a disparidade que estava, obviamente, início da vacinação, né? No primeiro mês da vacinação, a gente tem aquele intervalo, né, obrigatório da primeira e da segunda dose, né? Até é bom a gente destacar, né, a Coronavac, normalmente, o ideal, né, para ter uma melhor eficácia, que fique entre 14 e 28 dias depois da primeira dose, mas se recomenda, né, já vários estudos aí que se fala que o ideal é que seja de 21 dias para cima. E a AstraZeneca, né, a da Fiocruz, né, a vacina que chegou depois no Brasil, é um intervalo de 3 meses. Então, no começo, obviamente, a gente só tem até uma coluna, né, Daniel, pode ver, qual dose foi mais aplicada hoje. Evidentemente, no começo, a primeira dose ganhava, né, porque a gente só podia aplicar a primeira dose, ainda não tinha chegado o intervalo, né, mínimo para a segunda dose. Então, do final de janeiro até a metade de fevereiro, a gente percebe que a primeira dose vai dominando, evidentemente, e aí, a partir da metade de fevereiro, Que a gente tem até um gráfico, né, que eu acho que ilustra bem isso. Exatamente, é um gráfico que mostra a evolução da média de doses aplicadas nos últimos 7 dias. Isso é um gráfico muito interessante para a gente poder ver como é que está a vacinação no Brasil, né? Todo mundo queria que a gente tivesse vacinando aí 1 milhão, 2 milhões de doses. Tu vê que somente um dia, mas aí eu vou chegar lá mais adiante quando eu falar desse histórico. Eu queria que tu voltasse, por favor, Daniel, ali o mês de fevereiro. Então, Desculpa, aqui em até a cima? metade. Onde você quer, desculpa? Voltar até o mês de fevereiro, né, nessa segunda tabela. Metade de fevereiro, ali pelo dia 15. Então, tu vê que a primeira dose ficou ganhando, evidentemente, só podia vacinar a primeira dose ali até a metade de fevereiro. E aí, quando começou aquele intervalo ali de 3, 4 semanas, a segunda dose começou a entrar em grande número, né? Principalmente por causa dos números de São Paulo, que começou a aplicar inicialmente, depois dos outros estados. Então, a partir da metade de fevereiro, a gente começou a ver uma mudança ali, né? A segunda dose já vacinando mais do que a primeira. E aí, a partir daí, eu comecei a calcular aquela média de doses aplicadas por dia, né, nos últimos 7 dias. Por que nos últimos 7 dias? É a mesma lógica que eu também aplico para casos e óbitos, né? Justamente por causa dessas grandes variações que a gente tem de registro, né, nos sistemas aí no fim de semana. A gente parece que fim de semana o pessoal deixa de trabalhar, né, ou fica em plantão e aí registra menos, ou o pessoal procura menos o hospital. A gente tem menos números de casos, menos números de óbitos e, obviamente, também menos números de registros de vacinas. Tanto é que eu coloco até uma coluna ali, domingo, segunda, terça, até para mostrar, para destacar que realmente sábado e domingo dá uma queda, ou na segunda também, porque daí tem um pouco do reflexo do fim de semana, né? Os números caem absurdamente, né, no fim de semana, e depois, pouco a pouco, vão melhorando durante a semana. Então, por isso que eu faço a média de doses nos últimos 7 dias, para comparar a terça, digamos, dessa semana com a terça da semana passada, a sexta, hoje é sexta, eu vou comparar com a sexta da semana passada para ver se a média melhorou ou piorou, né, em relação aos últimos 7 dias. Então, até tu tá focando aí o total de doses aplicadas no dia, né? Tu vê que durante a semana é mais ou menos estável, e aí no fim de semana dá uma queda absurda, né? No desenho do gráfico, depois dá uma subida. É bem legal, assim, até para tu ver como Tem realmente feriado mesmo. Eu lembro, tem alguns estados que feriado também te passou não pelo há dia do vacinação em feriado, né? carnaval.
a gente teve uma grande queda, né? Então, todos os dados aí, né, que estão acima estão de forma também gráfica, né, para quem gosta de gráfico, fica bem interessante de analisar. E também Uhum. mais abaixo ali, já que tu mostrou ali, tem Ó, mais dois gráficos ali, que é o percentual de população vacinada, primeira e segunda dose, que eu tenho também acima ali de forma de números, né? sim. Mas em forma de gráfico por estado, né? Então tu vê ali o Rio Grande do Sul, liderando, depois o Mato Grosso do Sul. Então aí tu vê que primeira e segunda dose, tu vê números bem diferentes, né? E é isso que eu estava falando antes, essa questão aí das diferentes gestões, né, de cada estado, né, as políticas públicas que foram adotadas em cada estado realmente fizeram com que essa distribuição e essa aplicação de vacinas fosse e tem sido bem diferente aí ao longo do tempo. Mas eu queria que tu voltasse, Daniel, por favor, ali aquela questão ali de fevereiro, março, para a gente mostrar a evolução, que eu quero chegar nessa questão da falta de segunda dose nesse momento, né? Aqui ou na Então, tabela na amarela? tabela que é essa diária, né? Então, aí, em fevereiro começou aquele aumento lógico, né? Por conta do Coronavac, né? Da aplicação da segunda dose. A segunda dose começou a ser aplicada com maior número, e aí baixou um pouco, né? A média da primeira dose. Tu vê que eu tenho uma coluna ali com a média de doses aplicadas nos últimos 7 dias para a primeira dose. Tu vê que exatamente, ela estava em 217 ali em 14 de fevereiro, foi baixando, chegou a menos de 100 mil, né? Que tu vê, realmente é um número muito baixo. Sim. Imagina, a gente queria, né, o Brasil tivesse de repente vacinando 2 milhões 2 milhões de doses aplicadas dia, né? Sei lá, 1 milhão de doses na primeira dose, 1 milhão de doses para a primeira dose, e de aplicações para a primeira dose e 1 milhão para a segunda. Então, tu vê 100 mil, 10%, talvez assim, num objetivo que seria o ideal, né? Porque se a gente vacinasse 2 milhões dia, seriam 60 milhões mês. Em 8 meses, tu chegaria aí em 8 vezes 60, né? 480 mil. Então, aí seria o universo ideal para a gente terminar logo, né? Até o final do ano aí, toda a população brasileira. Mas a gente sabe, a gente vê pelos números que isso não está acontecendo. Mas então a média de doses foi caindo, chegou aí a menos de 100 mil por conta do aumento da segunda dose. E aí depois, o que aconteceu? O pessoal começou a reclamar que a vacinação, primeira dose, estava muito lenta, né? Não estava andando, né? Tu vê, média de 100 mil. A média da segunda dose também estava por volta aí de 100 mil, né? Doses aplicadas dia. A gente tinha um total, tu vê, até nas últimas colunas, tu vê o total, né, de doses no dia e a média de doses aplicadas nos últimos 7 dias. Então, todas essas colunas aí o pessoal depois pode analisar com mais detalhe, né? Uhum. Mas então, aí a média ainda continuava muito baixa. Tu vê 200 mil doses aplicadas nos últimos 7 dias. Então, havia uma reclamação geral e, por conta da segunda dose, o pessoal meio que parou um pouco a segunda dose, parou de reservar, né? E começou a aplicar, né? Por conta também dos baixos números, começou a aplicar mais a primeira dose ao invés da segunda. Então deixou de reservar, né? E aí, claro, infelizmente ou felizmente, não sei, aí é uma questão de mérito ou não. Os governos, né? Os municípios têm autonomia, né? Para o Ministério da Saúde faz a distribuição, faz a disponibilização faz a disponibilização das vacinas, mas os governos estaduais, municipais têm autonomia para dizer, eu quero vacinar tal grupo hoje, né? Eu quero vacinar todo mundo, não vou fazer uma restrição por idade. Então, a gente viu várias cidades aí, alguns estados fazendo praticamente sem nenhum critério, e outros com um critério bem rigoroso, né? E aí, Uhum. pouco a pouco, a primeira dose foi subindo assim de uma forma grandiosa, justamente para tirar o atraso da primeira dose. Isso aconteceu no final de fevereiro, início de março. Informalmente, vários estados
não estavam mais segurando a segunda dose, guardando, estocando, estavam já aplicando a primeira ao invés de segurar a segunda, né? É E aquilo que aí, a gente viu antes, né, nessa tabela aqui. exato. E aí depois em março, no final de março, exatamente no dia 20 de março, eu até queria que tu olhasse lá esse meu tabelão no dia 20 de março, porque é um dia assim que eu diria assim, é um, é um dia importante nesse controle da vacinação, porque foi o dia que o Ministério da Saúde, digamos assim, oficialmente, né, ele falou, olha, vocês estão liberados, né, vocês não precisam ficar aguardando aí a segunda dose, podem aplicar como primeira. Talvez, claro, o Ministério da Saúde já sabendo que ia demorar a chegar uma grande quantidade de doses, né? E a vacinação realmente estava indo em passos lentos, né? Vê que naquele momento a gente estava aí já também por conta, que os estados começaram a informalmente aplicar mais a primeira e não a aplicar a segunda. A gente já tinha já um aumento já e a média já estava em 378 mil doses dia, né, nos últimos 7 dias. Mas aí quando o Ministério da Saúde oficialmente liberou, bom, galera, estados, vocês podem aplicar, quem quiser pode pegar o estoque da segunda dose e começar a aplicar a primeira dose para os grupos prioritários, para tentar realmente subir os números da primeira dose. Aí tu vê como os números dão um salto. Podem olhar ali os números de março, a partir do dia 20, ó, tirando o domingo ali, obviamente, que dá uma grande queda, mas depois na segunda, ó, ele já pula para 494. Isso doses aplicadas para a primeira dose, né? Uhum. Naquele dia. Depois 519, 658, 800. E a coisa foi tomando uma proporção gigantesca. Chegou até, eu acho que teve um dia, chegou a 900 mil mais adiante. Mas tu vê que a média subiu assim consideravelmente, Sim. né? Imagina, 600, 700, 800 mil. E aí o recorde foi até no dia 23 de abril, 900 mil doses, né, isso para a primeira dose. Esse foi até o nosso recorde durante toda a pandemia, até o momento, Não de chegamos a 1 milhão, aplicações. né? 1.800.000. Mas o Ministério liberou, né? Só que o que aconteceu? Depois a gente foi saber que foi uma informação até meio confusa do Ministério, que depois eu acho que ele até se desculpou e tal, que aquela liberação de usar as segundas doses para a primeira era, na verdade, para apenas um lote que o Ministério da Saúde tinha disponibilizado. Era um lote de 5 milhões. Então, galera, pessoal das secretarias estaduais, vocês podem pegar essas 5 milhões de doses, obviamente distribuídas aí conforme o estado, e cada estado recebendo conforme aí a sua população, mais ou menos, né? Eu já pude mostrar aqui que tem estados que estão recebendo mais que outros. E, então, na verdade, era só os 5 milhões que deveriam ser destinados, podem destinar para a primeira dose, mas, na verdade, os estados começaram a disponibilizar doses que seriam da segunda para a primeira para todos os lotes. E aí a gente viu, durante março e abril, um grande número, né? Um grande aumento aí da média de doses aplicadas aí para a primeira dose. A segunda dose, obviamente, foi caindo. Aí depois, no final de abril, aí a gente teve uma pequena mudança, né? Porque daí o que acontece? Chega um momento, né, que tu tem que começar a vacinar a segunda dose. É até uma coluna legal que eu tenho ali, claro, eu tenho ali o percentual da população vacinada dia a dia, né? Então tu vê que no começo era uma grande disparidade, obviamente, de primeira e segunda dose. Depois, pouco a pouco, foi ficando mais próximo, né? Mas aí chega um momento, e aí a gente chega no final de abril, que havia necessidade, e aí então entre o dia 16 de abril, pode até olhar, e o dia 30 de abril, nós temos aí 15 dias. Nesses 15 dias, eu acho que só em 3 dias a primeira dose ganhou da segunda dose. Por quê? A gente já estava com um grande atraso da segunda dose. Já havia atraso, já havia relatos
de estados que não vacinaram as pessoas na data correta. A pessoa chegava lá, não, a gente não tem vacina de segunda dose. Então eles tiveram, não, nós temos que começar a voltar a vacinar, né? Porque senão, imagina, tu tem lá uma recomendação do Coronavac de 14 a 28, o ideal talvez de 21 para cima. E a AstraZeneca, 3 meses. Então, quem vacinou no final de janeiro, bem no começo, com a AstraZeneca, né, a vacina da Oxford, já poderia vacinar a segunda dose já no final de abril, né? Então, juntando mais também as vacinas da Coronavac, que também já estavam em atraso, começou a ter um grande movimento aí de vacinações de segunda dose. E aí, resultado, a partir do final de abril, da semana passada, a gente começou a ter, então, um grande relato de estados. Então, nesse momento, se eu não me engano, Daniel, eu acho que está em pelo menos 13 ou 14 UFs estão sem doses, né, para a segunda dose. Eles estão relatando que não tem, estão aguardando chegar um novo lote, parece até que ia chegar hoje até, segundo o Ministério da Saúde, ia chegar um novo lote que seria, teoricamente, só destinado para a segunda dose, para tentar tirar esse atraso, né? E a gente realmente está com um grande atraso. Tu vê que, pegando assim, os totais, né? Tá até entrando numa pergunta que tu fez bem no começo, a gente consegue saber quantas doses, né? Quantas segundas doses a gente ainda precisa fazer. A gente tem quase, pode subir um pouquinho, Daniel. A gente tem no total ali, vamos só ver os totais ali naquele quadrinho superior. 34,5, né, de doses aplicadas ali para a primeira, e 17,5, vamos arredondar. Então, há uma diferença de 17 milhões. Vamos fazer um cálculo matemático aqui, bem simples, já que eu gosto muito de números e matemática. Vou deixar essa com você, hein? Tá. Então, a gente tem uma diferença de 17 milhões, né, entre primeira e segunda dose. Se a Coronavac, vou pegar o exemplo da Coronavac, que é praticamente 75%, chegou a ser 80% das doses aplicadas e das doses disponibilizadas no Brasil são da Coronavac. Agora, com o aumento aí das vacinas AstraZeneca, e agora a gente está recebendo da Pfizer, né? Essa semana a gente começou a receber também a da Pfizer, né? Da BioNTech. A gente vai ter 3 vacinas aí no Brasil. Mas pega só o caso do Coronavac, 17 milhões. Se a gente tem 75% de vacinas da Coronavac, então 17 milhões para a gente, e essa média de, vamos botar o máximo, 28 dias. Então, se a pessoa vacinou, digamos que vacinou a primeira vacina hoje, mas não foi o caso, já teve gente que vacinou já semana passada ou até um mês atrás. Eu nem vou considerar muito o atraso. A gente teria 17 milhões de déficit de segunda dose. Para a gente vacinar daqui um mês, né, então vamos botar o prazo máximo, 28 dias, né, a gente teria que vacinar quase 13 milhões de doses, né, do Coronavac para a segunda dose nos próximos 30 dias, no mínimo, no mínimo. Porque se eu tenho uma diferença de 17 milhões, eu tenho 17 milhões de pessoas aguardando a segunda dose. Se 75% é Coronavac, 13 milhões dessas pessoas vão esperar no máximo, né, ou deveriam esperar no máximo 4 semanas. Então, no máximo, daqui 4 semanas, a gente teria que vacinar 13 milhões. Então, mais o pessoal de primeira dose, então tu vê o número de doses que a gente teria que ter disponibilizado nesses próximos 30 dias e nos próximos meses para tirar esse atraso da segunda dose. Fora as novas doses que vão ser destinadas, obviamente, para a primeira dose, para atender os grupos prioritários, para as comorbidades, até que eu comentei que até está se aumentando muito, né, o grupo de grupos prioritários, né? Eu até tenho uma informação aqui no site, bem nessa tabela superior, que é 80 milhões de doses, né, a população-alvo, né, que se fala, os grupos prioritários, né, que o governo elegeu grupos prioritários. Há uma semana atrás, né, coincidentemente, eu estava vendo,
aumentou esse número. Era 77 milhões, agora passou para 80. Porque há também uma pressão, eu vejo, em vários estados para vacinar determinados grupos, né? Então, pouco a pouco está se aumentando esses grupos prioritários. Aí o governo acabou cedendo, aumentou, então, 80 milhões. Se tu pensar 80 milhões, nós aplicamos apenas 35, nós temos ainda 45 milhões de doses necessárias para a primeira dose para atender os grupos prioritários. Ainda também tem a segunda dose. Então, 80 vezes 2, né, se fosse primeira e segunda dose para os grupos prioritários, seriam 160 milhões. E a gente aplicou 52, né? Então, há uma diferença de 108 milhões. Se a gente ficar aplicando nessa média aí que a gente está aplicando, nesse momento, 700 mil por dia, que daria uma média de 20 milhões mês, a gente vai demorar, no mínimo, 5 meses para aplicar a primeira e segunda dose para todos os grupos prioritários. Então, isso vai chegar lá no final do ano. Então, quem não é de grupo prioritário, final do ano ou o início do ano que vem. Então, tu vê que é um cálculo bem complicado aí. Tu vê que é muita dose que vai precisar ser disponibilizada. E o Brasil, inevitavelmente, vai precisar aumentar muito a média de doses aplicadas dia. E A aí, gente entrando num não. outro cálculo. Sim, Desculpa, só te diga. interromper. E a gente passando antes, né? Não chegou ao 1 milhão. O recorde foram 926 mil, se eu não me engano, aplicados num dia, né? Tu pode até descer ali para a gente mostrar essa questão das médias, né? Eu tenho em forma de gráfico, né? Tu até mostraste, mas vamos ver ali na forma dos números. Essa última coluna é a A média última de coluna. doses aplicadas no Ah, não, dia. Tu vê teve que um o milhão recorde aqui. foi 1 milhão e 28 mil, né? Que foi na Aham, semana passada. Mas aí, como começou a faltar a segunda dose, ó, tu vê que da semana passada para cá despencou. A gente já está sim. nesse momento em 740 mil. A gente deu uma subida grande ali quando o pessoal, os estados começaram a aplicar a primeira dose ao invés da segunda dose, então zerar os seus estoques, e aí a média subiu. Mas aí agora a média já baixou para 700. Mas para Sim. essa média subir, necessariamente, né, o governo federal vai ter que disponibilizar mais vacinas. Não vai ter como, né, a gente aumentar muito essa média se não forem disponibilizadas mais vacinas. Eu já falei aqui do déficit, né, que a gente já está da segunda dose. É. Então, talvez essas vacinas que estão distribuídas, já estão nas secretarias municipais, a maior parte agora vão ser para botar a segunda dose em dia, ou praticamente em dia, né? Vai ter um atraso, com certeza. Uhum. Mas para a gente evoluir nos números da primeira dose, a gente vai ter que ter mais doses, né? E aí eu até queria entrar, Daniel, naquele cálculo, né? Falou muito naquele cálculo que o governo iria disponibilizar 560 milhões, né? Acho que de doses até o final do ano. Né? Eu até acho que essa semana várias notícias de sites lá se falou em 280, na verdade que o governo federal contratou, na verdade, 280 milhões de doses e não 560. Então, se a gente fazer um simples cálculo matemático, né? A gente tem nesse momento aí 75 milhões de doses disponibilizadas. Se o governo contratou, oficialmente já contratou, já comprou, não, 280 até o fim do ano e não 560, a gente vai ter, nós estamos já hoje, dia 7 de maio, nós temos praticamente 8 meses até o final do ano. Então, vamos arredondar aí, 200 milhões de doses vão ser disponibilizadas até o final do ano. Isso dá uma média de 25 milhões de doses mês. 25 por 30, 800 mil, no máximo. Né? Se o Brasil mantiver essa ideia de compra de vacinas, né? De contratação de 280 milhões até o final do ano, no máximo, eu estou falando, é um número bem real, eu não estou inventando aqui. Um simples cálculo matemático, a gente já consegue ver que o Brasil, no máximo, vai conseguir manter uma média de 800 mil doses dia até o final do ano. E aí, ou seja, tu não vai conseguir vacinar todo mundo até o final do ano.
seja a população alvo, né? A população alvo acho que vai chegar até o final do ano com esse número, mas a população adulta, né, maior de 18 anos, não vai conseguir, e a população, toda a população brasileira, evidentemente, que se fala aí numa promessa, não vai ser cumprida, não vai ser como, não vai ter como. Então, por isso que eu falo que o Brasil, nesse momento, para realmente avançar, né, nessa questão da vacinação, e os números aí mostram muito claramente, ele precisa realmente contratar, disponibilizar cerca de 2 milhões de vacinas por dia, ou 60 milhões por mês, e não 25 a 30 milhões mês, tem que ser 60 milhões mês, para poder tirar o atraso da segunda dose, para poder avançar com a primeira dose e a gente poder atender realmente o mais rápido possível toda a população-alvo, né, os grupos prioritários, e depois a população adulta, e depois toda a população vacinada, toda a população brasileira, né? Inclusive, eu não sei se tu quer mostrar, não sei se é interesse do pessoal de acompanhar, eu tenho também aí os links de projeções, obviamente, de vacinação, né? Eu tenho o vacinômetro que eu acompanho diariamente com as 27 UFs e com o Brasil, e aí, em função da média de doses aplicadas por dia nos últimos 7 dias em cada UF e também na média nacional, obviamente que tem estados que estão com uma média superior ou inferior à média nacional. Então, se eu coloco uma projeção, no início do ano que vem o Brasil vai vacinar toda a população adulta, algum estado vai vacinar antes do Brasil, né? Porque obviamente tem uma média superior. Então, esses estados aí que estão se destacando na vacinação, certamente vão vacinar antes. Eu não sei se tu queres entrar, a gente pode falar um pouco sobre essa questão de projeção, fica a teu critério aí, Daniel. Ou o pessoal tá acompanhando, tem interesse também, ou a gente segue falando aí da vacinação. A gente está chegando em um pouco mais de uma hora aqui de webinar, então eu queria dar um fechamento aqui. A gente está com mais de uma hora de webinar, 1h20. Queria dar um fechamento aqui para quem quiser, por exemplo, acompanhar e de repente citar o painel. Como é que a pessoa pode citar? E de repente, se quiser entrar em contato com você para uma possível entrevista, como é Não, que a com gente vai fazer? certeza, sim. Todo mundo pode acessar. Bom, meu site, se puder acessar novamente, Daniel, por favor, só para o pessoal guardar, e de repente tu compartilhar a tua tela. O meu site ele está na internet, né? Ele está publicado 24 horas por dia, né? O acompanhamento aí dos números em tempo real, giscard.com.br/coronavírus. Todo mundo pode acessar, usar os dados, né? Que são disponibilizados por mim. Eu sempre enfatizo que todos os dados são dados reais, né, buscados, né, seja manualmente ou de forma automatizada, como a gente falou bastante aqui, de sites oficiais, né, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. Eu não pego de outros sites, não. E a partir daí eu faço todo esse meu acompanhamento. Então, o endereço é giscard.com.br/coronavírus. E aí, a partir dessa tela inicial, tu também pode acessar, a gente já falou aqui antes, né, o vacinômetro. Esse aí é o link direto para o vacinômetro. Vacinômetro-covid19-brasil.php ou sem PHP. Aí tu entraste no quando serei vacinado. Aí eu tenho uma série de links. Se quiser fazer até ao vivo aí, ver qual é a tua projeção aí. Eu tenho também o Projeções de Vacinação, que é um link que também pode buscar a partir da página inicial ou buscar diretamente. E 28 anos, São Paulo. Vamos ver quanto que o Daniel, a projeção aí, deve ser vacinado. Onde que desce aqui, né? Daqui 6 meses, Daniel, aproximadamente. Primeira vez que eu tinha feito o teste aqui no seu site, acho que foi no seu site, sim. Tinha dado julho, mas isso faz um mês. Julho do ano que vem? Ou desse ano? Desse ano. Desse ano. Então a média tá. O que acontece? Eu coloco mais dois grupo números ali prioritário também entrando na frente, né? De lá para cá. Eu até faço uma projeção muito fictícia, né? Se tu destinasse todas as doses para a primeira dose, obviamente tu vai vacinar muito mais rapidamente a população, né?
Então, obviamente que a média cai muito, né? Mas aí é só uma projeção mais fictícia, né? Então, ela cairia... Mas a gente sabe que a gente tem que respeitar, né? Tem que vacinar a segunda dose para que realmente a pessoa fique totalmente imunizada, né? Ou pelo menos se fale, né, que fique totalmente imunizada, pelo menos tenha uma eficácia melhor, né? Sim. Então, na prática, a tendência é que tu seja vacinado aí daqui 6 meses, né? Por volta daqui 6 meses. Primeira Você dose. apostaria? Eu aposto que eu não sou vacinado daqui a 6 meses. Não sei, o problema é que tu tem 28 anos, né? Tu vai ter que esperar aí Ano todos os que grupos vem só. prioritários, né? E depois de terminar toda a população-alvo, vai ter que esperar aí, obviamente, a ordem de idade. O pessoal que tem 30, 40 anos vai na tua frente, evidente. Então, realmente, vamos ver. Mas esses números, eles mudam todos os dias, né? É bom destacar, porque quando vira meia-noite, eu pego a média de doses aplicadas nos últimos 7 dias por estado ou pelo Brasil, e aí automaticamente esses dados são recalculados de forma automatizada. Eu não preciso fazer nada, né? O sistema que já tem a média, tu vai entrar ali meia-noite ou meia-noite, tu já vai ver que, vou dar uma olhada aqui como é que, se a minha projeção piorou ou melhorou. E aí, se São Paulo melhorou a média, a tua projeção vai melhorar, né? Se São Paulo caiu, a média melhorou. E também essa minha projeção, ela leva em conta também a idade que o estado está vacinando naquele momento. Então, nesse momento, São Paulo está vacinando 60, mas aí os 60 anos, né? Mas eu não considero aí aquela questão de população-alvo, grupos prioritários com comorbidades, né? Isso aí é 60 na questão de idade, né? Que daí não tem... A pessoa tem 60 anos, pode aparecer lá para vacinar, que vai ter vacina, em teoria, né? Então, se não faltar. Mas se ela tiver menos de 60, ela só vai ser vacinada se ela tiver comorbidades, ela apresentar o laudo, né? Os exames lá que provam que ela tem a doença e tudo mais, e seguindo uma ordem que cada UF tem feito, né? Então, aí tem projeções, tem o vacinômetro, todo mundo fique à vontade, né? Eu peço para quem for usar os meus dados, citar, né, a fonte, né? Eu até coloquei um link ali na página inicial com algumas citações de alguns sites, né? Inclusive, vários sites da internet, né, já usam os meus dados como base para recuperados, para ocupação de leitos, para testes realizados, para vacinômetro, né? Não só a questão do vacinômetro eu acabo sendo base, né, de informação, né? Tem vários bots aí, né, no Telegram também que usam os meus dados, né? No momento que atualiza, ele já vai lá, já pega e já disponibiliza para uma série de pessoas, né, milhares de pessoas aí né, nos grupos, né, na internet. Então, fiquem à vontade, eu só peço para citar, né, até para, claro, uma questão de para valorizar talvez o meu trabalho, Com né? certeza. Trabalho bem voluntário, né? Como eu falei bem no início da live, eu estava querendo acabar aí com essa falta de transparência nas informações, eu mesmo disponibilizar o maior número de informações e em tempo real, porque eu não aceito que numa pandemia da Covid-19, que é a maior pandemia que a gente já passou em todos os tempos no mundo, né? Tu vê o número de casos aí que a gente já teve no mundo, e ainda continua, né? Países ainda com grandes números, a Índia, nesse momento, aí batendo recordes dia após dia, aí, com mais de 400 mil casos dia. A coisa infelizmente, está feia lá na Índia, principalmente na parte rural da Índia. Então, esse tipo de dado tem que ser informado para a população. Então, já que eu trabalho na área de TI, né, e também atuo como jornalista, vou montar um site para disponibilizar o maior número de informações, né, em tempo real. E, evidentemente, que eu aceito sugestões, e volta e meia, quase todos os dias, eu recebo e-mails, mensagens de pessoas que acompanham o meu site, dão sugestões, eventualmente tem alguma correção para fazer em alguma coluna, né? Até falar aquela questão das colunas, né? Para de repente ser o mais didático possível, colocar o nome da coluna ali, da informação,
para que a pessoa realmente entenda o que é a informação que eu estou disponibilizando. Então, eu procuro ser bem transparente, né, com sugestões, podem dar sugestões, se quiser elogiar, se quiser fazer alguma reclamação, eventualmente também, fiquem à vontade, podem entrar em contato pelos meus e-mails, pelas minhas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter, todas essas informações estão disponibilizadas no site e eu fico à disposição, né? O site são na verdade, 2 sites, né? Eu até registrei um outro domínio, vacinômetrobr.com.br, que ele tem as mesmas informações do giscar.com.br/coronavírus. Então, tu entrando pelos os dois domínios, aí, os dois links, né? Tu vai ter acesso aí a todas as informações, né? Perfeito. Scar, queria agradecer seu tempo por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento sobre as estatísticas do coronavírus, em especial a parte de vacinação. Acho que é um trabalho, como eu posso dizer, complicado, difícil e contínuo. Talvez a principal coisa seja contínuo, né? Ninguém esperava, como a gente estava falando no começo, ninguém esperava lá Tanto em tempo, maio, né? março do ano passado, que até hoje a gente estaria nessa e provavelmente daqui a um ano a gente ainda vai estar nessa, vendo quem foi Exatamente. vacinado, quem não foi vacinado, quantas doses foram distribuídas. E o que mais? Nesse contexto, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha interessante comentar? Aqui tá os Não, acho que e-mails, né? sim, eu E-mail, acho que a gente Twitter. abordou exatamente, tem todos os contatos aí na página, podem entrar em contato comigo através do e-mail, Twitter, Instagram, né, para alguma dúvida, volta e meia, algumas pessoas me pedem mais disponibilização de dados, né? Eu procuro, né, atender a todos, né, na medida do possível. Só lembro que é uma pessoa trabalhando aqui, né, é uma equipe, né? Então, se eu tivesse um apoio maior, né, talvez não fosse um projeto, digamos, voluntário, talvez eu tivesse mais disponibilidade até para disponibilizar mais dados do que eu já disponibilizo. Mas eu acredito, assim, olhando outros sites da internet, né, que não tem tanta informação em termos de estatística, de números, né, seja do Brasil ou de outros países que eu já disponibilizei. Eu tenho informações que a maioria dos sites não disponibilizam, não sei por quê, né, mas como eu falei, eu acho que transparência é muito importante, né, nessa questão de pandemia, né? Como tu falaste, Daniel, a gente está aí há mais de um ano nessa pandemia. Eu, quando inaugurei o site em março do ano passado, né? Eu não inaugurei agora, quando começou a vacinação. Eu já estava em março do ano passado, uma semana depois da OMS decretar, digamos assim, essa pandemia. Eu já estava fazendo o acompanhamento diário. Tanto é que vocês vão entrar aí e vão ver o acompanhamento desde o primeiro dia. Eu já até mostrei, né? Do primeiro dia, do primeiro caso no Brasil até hoje. Então, tu vê, passados aí 14 meses, eu sigo acompanhando diariamente. Felizmente eu estou em home office, né? E aí eu tenho um pouco mais de tempo, né? Daí para dedicar às minhas atividades profissionais e aí também dedicar parte do tempo aí para cuidar do site, fazer essa atualização e eventuais melhorias. Mas é um trabalho realmente contínuo, como tu falaste. Certamente vai continuar durante esse ano de 2021. A gente pode falar isso pela vacinação, né? A vacinação que começou em janeiro, né? O meu vacinômetro entrou no ar assim que começou a vacinação e deve continuar aí certamente até o final do ano para atender a população-alvo. E tomara, né, que essa vacinação seja o mais rápido possível, chegue no braço, né, de cada um aqui, e de ti também, de todos que estão acompanhando, o mais rápido possível, né? Eu aguardo ansioso, assim, quando é que eu possa ser vacinado. Com Eu tenho certeza. 46 para 47, vou fazer 47 no mês que vem. Minha projeção é talvez daqui uns 2 meses, por aí. Aqui no Distrito Federal está um pouquinho bem, está até relativamente bem, está vacinando bastante agora nos Tomara. últimos dias. Tomara que chegue logo. Vacina sim, né? Eu acho que tem que fazer sempre essa campanha. E que o Brasil, eu volto a destacar aqui, até como minha última intervenção, o Brasil precisa disponibilizar mais vacinas, tem que comprar mais vacinas.
senão a gente não vai conseguir vacinar no menor tempo possível aí a vacinação brasileira. Eu até rapidamente aqui, deixa só para citar, nesse momento, a minha projeção, a primeira dose para a população alvo é final de agosto. E para a população adulta é metade de fevereiro. E a população brasileira é setembro do ano que vem, para a primeira e segunda dose. Então, são projeções assim muito longínquas, né? E até lá, infelizmente, muitas pessoas podem morrer por conta dessa vacinação se está demorando demais. Então, a gente precisa vacinar mais, tem que disponibilizar mais vacinas, tem que chegar nessa média aí de 1 milhão de doses para a primeira e 1 milhão de doses para a segunda por dia. E aí, para isso, tem que disponibilizar 60 milhões mês. Aí a gente vai chegar naquela de 500 milhões de doses aí até o final do ano. Se realmente isso acontecer, né, se o Brasil realmente contratar e disponibilizar para as secretarias, a gente, felizmente, vai melhorar as médias e aí vai ter menos mortes aí, infelizmente, no Brasil, né? Ou felizmente. Né? Tomara a Deus que isso aconteça. Fale, com certeza, tomara que a gente volte a se falar numa situação melhor. Guiscar, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer conversar contigo. E a quem nos acompanhou também, muito obrigado, uma ótima sexta, bom fim de semana. Guiscar? Valeu, obrigado, Daniel, muito obrigado pelo convite e estou à disposição a todos aí para contribuir, sugestões, podem entrar em contato comigo aí para falar sobre